Veja-se aceito diante de Deus pelo sangue de Jesus. Então, humildemente, dependendo do Espírito Santo, vá se entregando dia a dia pela graça e se santificando mais e mais, acrescentando galardão, boas obras pela graça. Jamais volte ao início de tudo, tentando ser aceito, aprovado ou abençoado pelo seu desempenho atual. O seu desempenho atual é para ser confessado e santificado pelo Senhor, não como mérito ou como salvação. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, preciosos irmãos. Irmãos em Cristo, estou aqui com a minha Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Vamos para a parte 11 do tema, a cilada do desempenho. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o castiçal, se não te arrependeres. Amados, as primeiras obras, o primeiro amor. Chegamos diante do Senhor, pobre, cego, nu, miseráveis, reconhecendo que somente pelo sangue de Jesus poderíamos ser salvos. E somente com a ajuda do Senhor poderíamos mudar aos poucos e aos poucos, não é? E com o tempo a pessoa começa a se achar importante ou grande, ou de repente começa a se envolver demais com o serviço cristão, colocando em primeiro lugar a obra e, na verdade, acaba se perdendo, né, no meio do caminho da longa jornada cristã, muitos perigos, né? Acabaram se corrompendo, né? Foram além, né, da doutrina de Deus, a doutrina pura do arrependei-vos e convertei-vos, e se tornaram pessoas profissionais na fé ou com outro tipo de motivação, outros tipos de práticas que não são aquela humildade, temor, né, do início. É muito perigoso, amados, começar bem e terminar mal, né? Melhor é o fim do que o início. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, Mateus capítulo 7, queridos, olha só, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então vos direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a injustiça, né? Tudo que não é feito com amor, com fé, tudo que não é feito em Cristo no Espírito, né? Para a glória de Deus, por amor às pessoas, não é? Vemos então que essas pessoas ficaram perdidas, foram corrompidas nos seus sentidos, o inimigo conseguiu. Essas mesmas pessoas de Apocalipse 2,4, que o Senhor diz, arrepende-te, né? Ou vou tirar o teu cálice, castiçal, é o mesmo que está aqui dizendo, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Essas pessoas caíram numa cilada de desempenho, acabaram perdendo que somente pela graça se recebe e continua recebendo esta vida transportante. Em Cristo, humildemente, amados, com temor e tremor. E no Espírito, dependendo inteiramente da graça. Vemos aqui, queridos, que essas pessoas descobriram tarde demais que elas estavam equivocadas. Perderam esta comunhão humilde, temente pela graça. Acabaram, sem perceber, descambando, né, para uma prática que os afastou de Deus, porque não estavam mais confiando em Cristo, não estavam mais dependendo do Espírito, e por algum motivo eles estavam vivendo uma outra prática que por fim não os salvou. Nós podemos aprender muito com isso. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 diz assim: portanto nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual trata bem à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor, né? Então, queridos, muitas vezes você vê o irmão falhando, mas você não sabe se ele está se arrependendo, se é fraqueza, imaturidade, né? Ou se é realmente um joio, uma pessoa que tem má fé. Isto aí é muito difícil você sondar, a menos que Deus revele, né? Aqui ele está dizendo para a gente não ficar tentando pesquisar se o irmão merece ou não merece o perdão, perdoa ele, pronto, e deixe, porque naquele dia aquilo que realmente não for de Deus será revelado, escancarado. Tudo aquilo que foi feito em oculto, em trevas, será dito acima das casas, né?
O que vemos então é que nada oculto que não venha a ser manifesto, e aquele que usa de engano não ficará na minha casa. Vemos então, queridos, que essas pessoas que estão ensoberbecidas, que disfarçam bem e enganam os irmãos, por fim descobrirão, tarde demais, que elas estavam na cilada do desempenho, tentando ser grandes diante dos irmãos e de Deus, tentando viver uma vida hipócrita, né? Lucas 12:1 diz: cuidado em primeiro lugar com o fingimento, porque isso é muito sério. Os fariseus faziam isso. Eles tinham uma vida dupla, né? Uma vida dentro da igreja, outra fora. Então eles amavam o pecado, alisavam o pecado, não queriam largar o pecado. E depois em público fingiam ser santos, né? E cobravam o comportamento das pessoas. Aqui em 2 João, versículo 9, diz que aquele que não permanece na doutrina ou vai além da doutrina, que prevarica, né, que cede terreno à carne, não tem o Espírito Santo. Olha só, 2 João, versículo 9. Todo aquele que prevarica, né, não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo tem tanto o Pai como o Filho, né? Então todo aquele que vai além do ensino de Cristo, que não permanece nesse ensino do arrependei-vos e convertei-vos, né, que perde essa simplicidade. Paulo, escrevendo lá em 2 Coríntios capítulo 11, diz: olha, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, vocês sejam apartados da simplicidade do Evangelho. Então há muitos evangelhos, mas o Evangelho da graça não tem nada a ver com culpa, mas com arrependimento. Não tem nada a ver com performance, mas sim dependência da graça do começo ao fim. Em Apocalipse capítulo 22, né? Ali no finalzinho da Bíblia, amados, vamos abrir aqui. Apocalipse capítulo 22, versículo 18, diz assim: porque eu testifico que todo aquele que ouvir essas palavras da profecia deste livro, que se alguém se lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E aí no 19 diz: se alguém tirar qualquer palavra do livro da profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa, que está escrita nesse livro. Quer dizer, então não dá para tirar o arrependimento e nem acrescentar à fé a tentativa de ser salvo pelas obras, pelo desempenho. Então é pelo arrependimento e pela fé até o último instante. É Deus nos perdoando e nos fortalecendo, nos ajudando a acertar cada vez mais para a glória dele, com muita humildade, né? Então não adianta você tirar algo, tirar o arrependimento, e nem acrescentar algo à fé, porque a fé vai produzir um desempenho, mas esse desempenho é para galardão, não é para salvação. Isso é muito importante, não é um mero detalhe, tá bom, queridos? Colossenses capítulo 2, versículo 23 diz assim: os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, de devoção voluntária, né? Humildade, disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, essas pessoas que estão confiando no seu desempenho e consagração, elas acabarão caindo em pecados sexuais, em pecados grosseiros. Por quê? Porque essa consagração soberba não é confirmada por Deus. Então, quanto mais eles se consagram, mais a carne deles engana eles. Porque não é uma consagração dependendo do Senhor para a glória do Senhor. Não é uma consagração para a glória do Senhor, já esclarecido que em Cristo está aceito. É uma consagração para ter mérito diante de Deus e para se promover diante do povo. Deus para de confirmar. E aí essa pessoa, quanto mais ela se consagra, entre aspas, né, mais ela tem uma vida de pecado oculto. Ela não consegue vencer, porque essa consagração não está sendo confirmada por Deus, porque ao invés de gerar humildade, está gerando arrogância e prepotência, né? Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, aqui está a doutrina pura, tudo para a glória de Deus, não é? Por amor às pessoas que você está ministrando. Aqui mostra que realmente a pessoa pode se perder se ela começar num revanchismo, né? Fazer para se aparecer diante dos homens, ou para competir, mostrar que é melhor, que é maior, que é tal. Então aí ele foi infectado pela cilada do desempenho. Quando ele está fazendo para competir, para se aparecer, né? Para se exaltar, ou fazendo por querer mostrar para algumas pessoas que ele é melhor, essa pessoa ela está fora
ela está realmente equivocada. No versículo 4 de Filipenses 2 diz assim: não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Nós devemos ter esse sentimento de unidade do corpo de Cristo, não só da igreja local, não só do culto que estamos pregando, mas nos unir a todo o corpo de Cristo. E que aquilo que acontece em quatro paredes ali reflita também em benefício de todo o corpo de Cristo. Não sejamos uma facção, né? Mas que nós possamos pensar também nos outros irmãos, nas outras pessoas, que são, na verdade, uma só noiva, né? Que nós possamos pensar a nível de corpo de Cristo e estarmos em unidade. Ali o Senhor derrama a bênção, aqui está a humildade de reconhecer que estamos unidos ao cabeça e também ao corpo, do qual Deus dá crescimento, Colossenses 2,19.